Olá a todas! Sejam muito bem-vindas a mais um programa Coisas de Mulher. E hoje falaremos de um tema muito importante para todas nós mulheres. Portanto, fique na nossa companhia e você não perde por esperar. O programa Coisas de Mulher veio para dar a direção certa. Seja no ambiente familiar, no trabalho, no relacionamento, mas principalmente no seu interior. O foco do Coisas de Mulher é dar resposta à sua aflição, dando a direção certa para você e lhe mostrando a visão desde o alto. Está no ar o programa Coisas de Mulher. E estamos no ar com muita alegria para levar para vocês um programa cheio de dicas importantíssimas para todas nós mulheres. Hoje aqui no nosso programa nós temos um convidado muito especial que vai nos falar sobre as doenças inflamatórias. Eu estou a falar do Dr. Rony Lara, que é especialista em biologia celular e molecular, com ênfase em imunologia dos transplantes e envelhecimento. E outras mais que o nosso convidado aqui estará nos contando, não é isso, doutor Rony? Espero que sim, com muito prazer. Obrigado por ter me recebido aqui. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa e eu tenho certeza, doutor, que essas mulheres e também, por que não dizer, os homens. Todos que estão nos acompanhando sairão dessa conversa aqui com um conhecimento a mais e, sobretudo, o senhor estará levando até elas um consultório, até a casa delas. Olha que coisa boa. Espetacular a tecnologia de hoje. É verdade. Mas, doutor, nós vamos falar hoje aqui sobre essas doenças inflamatórias que nós costumamos, e eu digo nós porque eu peguei dele essa palavra, costumamos dizer que são os assassinos secretos. Exatamente, os assassinos secretos. Eu acho que, para se falar em doenças inflamatórias, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é uma inflamação. Exatamente. Né? Todas as pessoas falam inflamação, doença inflamatória, etc. Mas o que é realmente a inflamação? Né? Então, a inflamação é uma resposta natural do nosso organismo a qualquer tipo de agressão. Seja ela um vírus, uma bactéria, um trauma, ou seja, uma pessoa bate uma perna e machuca os ossos e tem uma fratura, de repente isso é também uma causa de uma inflamação, uma agressão. Nós temos também outras situações, por exemplo, uma lesão, a pessoa machuca uma pele, rasga o tecido, e isso vai gerar uma agressão. Então, essa resposta natural do nosso organismo a essas agressões é chamada de resposta inflamatória. Quer dizer o quê? Quando esses organismos atacam o nosso corpo liberta algumas substâncias para mostrar para nós que existe alguma coisa errada. E isso é inflamação, é a libertação dessas substâncias, que normalmente nas escolas a gente estuda que é através do inchaço, do calor e da área vermelha que se nota que existe um processo inflamatório. Então, basicamente, isso é inflamação. Mas é muito, muito simples essa analogia. Simples, mas também é um assunto muito vasto, né, doutor? Nós temos, assim, diversos tipos de inflamação e nós podemos aqui dizer inúmeras, ficaríamos aqui o tempo inteiro a falar. Mas existem aquelas que são mesmo, assim, muito peculiar das mulheres. Exato, eu gostaria muito de saber do senhor por que a mulher é tão assim, como é que eu posso dizer? Sensível e Exatamente. suscetível. Por que ela é tão suscetível à inflamação nos intestinos? Olha, ok. Antes de eu falar da inflamação dos intestinos, eu quero só colocar uma coisa que eu acho interessante para quem nos está aqui a assistir. Acho interessante dizer que, hoje em dia, não sei se sabe disso, mas a inflamação no século XXI foi colocado pela Organização Mundial da Saúde como a epidemia do século. Ou seja, cada vez mais as doenças inflamatórias estão a atacar a humanidade. Cada vez mais. E como bem falou, a inflamação é uma assassina secreta. As inflamações simples, essas dos vírus e bactérias, a gente vê através do inchaço, da febre, etc. Mas aquelas silenciosas são as inflamações que as pessoas não notam os sintomas e depois de muitos e muitos anos elas começam a apresentar situações tão graves que aí já é muito mais difícil de tratar. Por exemplo, essa que você muito bem comentou, que é a doença intestinal. Ou a gente pode até falar, por exemplo, da obesidade, da diabetes, até das doenças neurodegenerativas, o Alzheimer. Tem um fundo inflamatório. Olha só. Já foi até dito que
30 anos antes dos sintomas da demência, já se começa um processo inflamatório que pode originar no futuro as doenças neurodegenerativas. Que essa pessoa poderia ter evitado se caso tivesse detectado com antecedência. Com antecedência. O problema é que, como não há sintomas, ela não vai notar. E a síndrome intestinal, essas doenças intestinais, começam muito bem assim. E as mulheres são muito afetadas por isso. Porque, realmente, o que é o intestino? O intestino é 80% da imunidade da pessoa. Então, o ser humano tem 80% da sua imunidade, das respostas de defesas, no seu intestino. Só que o que acontece com o nosso corpo é o seguinte: normalmente existe uma regulação natural que não permite que a pessoa, cada vez que coma, sinta dores ou sinta inchaços ou sinta gases. Mas depois de um certo tempo, ela começa já a sentir aquela sensação de infartamento, de gases, azia, refluxo, aquela coisa, aquele ácido que sobe. Ali a gente já começa a notar que existe algum problema. Mas antes disso, o problema já começou. É na primeira reação inflamatória, que é assintomática, que a pessoa começa a despoletar a doença. E aí, entre umas das que as mulheres apresentam muito, e eu vejo sempre isso no consultório, é a colite, ou a doença inflamatória intestinal, né? Que hoje está muito em moda falar sobre as doenças inflamatórias do intestino e etc. E as pessoas estão mais sensibilizadas, né? Você acredita, doutor, ou existe já na pessoa essa predisposição para contrair esse tipo de doença inflamatória? Essa doença, muitas vezes, a gente não é uma doença que a pessoa vai contrair, ela vai desenvolver. Então, muitas vezes, ela pode herdar alguma predisposição genética, por exemplo, a doença celíaca, que é quando aquela pessoa tem uma alergia, uma intolerância, uma inflamação muito grande contra o glúten, que a gente encontra na farinha e etc, né? Esse tipo de situação já está mais estudada e a gente nota exatamente que existem algumas predisposições genéticas ou herdadas que podem desenvolver a doença futuramente. Porém, existem coisas que não bastam somente serem genéticas. A pessoa, apesar da genética, através do estilo de vida, vai desenvolver ao longo. E a alimentação é um dos principais fatores. É a base de tudo. Eu acho que a alimentação e o estilo de vida em geral. Por exemplo, gerir bem o tempo. As pessoas hoje demoram 10, 15 minutos exagerando a comer. Ou seja, eu tenho o meu trabalho, eu preciso comer logo, eu vou no primeiro lugar que eu encontro, como rápido, já volto, como em horas completamente desnecessárias. Às vezes as pessoas almoçam às 4 da tarde, por exemplo, né? E jantam às 3 da manhã. É muito comum nós vermos nos shoppings e fóruns. A gente vai no shopping, a gente vai ao shopping e encontra uma pessoa às 5 da tarde almoçando, né? E às vezes às 3 da manhã eu tenho pacientes que falam que jantam, né? Isso não são pessoas que trabalham de madrugada, são pessoas que trabalham numa hora normal, mas jantam assim, porque não tem a gestão do dia, né? Quer dizer, isso tudo é muito influenciável, não é, doutor? Eu tenho aqui também as minhas amigas, que sempre estão comigo, e diga-se de passagem, gente, hoje eu tenho novas amigas. Vocês que estão aí em casa passam a conhecer agora a Sandra Perpétuo, e quem já conhece também um pouquinho é a Cristiane Verzutti, que já deu o ar da graça dela aqui no Coisas de Mulher, não é isso, Cris? Tá de volta, né? Sim, depois de 2 anos, né? Tô de volta e pronta para o desafio com essa nova equipe aqui. Com certeza. E você, Sandra, bem-vinda ao Coisas de Mulher. Obrigada, será um prazer, não é, estar aqui com todos vocês, não é? E espero contribuir para o desenvolvimento também, não é? Com certeza. Mas, Sandra, você está aí na web, você tem aí os comentários do Facebook de Viviane Freitas, que você aí de casa sempre vai lá e deixa a sua questão, e eu quero te agradecer porque certamente você faz esse programa acontecer, não é isso, Sandra? Exatamente. O que as nossas amigas dizem aí? Qual a pergunta que elas fazem ao doutor? Então, nós agora vamos para o consultório, não é? Ok, vamos ao consultório. Vamos lá para as perguntinhas. Nós temos aqui da nossa internauta, Andreia Souza, que ela pergunta: as doenças inflamatórias intestinais podem surgir em qualquer momento da nossa vida? Elas podem surgir em qualquer momento da nossa vida, mas existe um momento importantíssimo, que é o momento do nascimento. Muitas vezes as mulheres, elas têm os partos de cesárea. Na cesárea, você não passa uma boa imunidade para o seu bebê. Quando o bebê nasce de parto normal, ele adquire uma excelente imunidade intestinal. Quando ele nasce de cesárea, já tem uma imunidade menos boa, vamos dizer assim. Então, muitas vezes as crianças que nascem de cesárea, elas desenvolvem doenças inflamatórias mais rápido
do que muitas outras crianças que nascem de parto normal e que têm já uma qualidade imunológica melhor. Mas ao longo da vida, ela pode sempre aumentar ainda mais as predisposições às inflamações, né? Imagina que ela nasceu de parto normal, tem uma alimentação boa, ela foi amamentada, que isso é extremamente importante dizer, tá? Porque o leite materno é maravilhoso, ele contribui com uma excelente imunidade. Mas vamos supor que aquela pessoa amamentou direito, nasceu de parto normal, mas de repente começou a comer batatas fritas. Adora batatas fritas, abre os sacos de batatas fritas e come que nem uma desvairada as batatas fritas. Vai chegar nesse momento, passado um certo tempo de tanta fritura que ela comeu, que ela vai então desenvolver as doenças inflamatórias, né? Exato. Existe uma predisposição, às vezes, devido ao nascimento de cesárea ou a começar a beber leite de vaca muito cedo em vez de beber o leite da mãe. Mas essas doenças podem ser adquiridas ao longo de toda a vida. Então nós podemos até falar de que o fator ambiente, ou até mesmo o estilo de vida, contribuem para esse desenvolvimento, não é? Muito. Muito, muito, muito mesmo. Porque tem muitas pessoas que elas estão excelentes e de repente me dizem, olha, aos meus 32 anos de idade eu comecei a ter dores de barriga e comecei a ter diarreias e nunca mais melhorei, sabe? E agora eu tenho 50 anos de idade. Outras pessoas falam, olha, eu desde pequena tomei muitos antibióticos, tive amidalites, que são aquelas inflamações da garganta, né? Fui operado ou então tive que tomar muitos medicamentos e na altura eu comecei a desenvolver algumas alergias e agora essas alergias pioraram, eu tenho asma e também tenho dor de barriga e tenho problemas no meu estômago, tudo está conectado. A inflamação é uma coisa só. Então, as doenças respiratórias estão conectadas com as doenças intestinais, as doenças intestinais estão correlacionadas com as doenças articulares, a artrite reumatoide, por exemplo. Então, exato, é tudo ligado. Doutor Rony, no meu caso, eu estou me identificando muito com o tema hoje, né? Porque eu já tive um problema muito sério, assim, intestinal. E o senhor estava falando aí, eu tenho até uma dúvida, por exemplo. Eu desenvolvi essa doença depois de um abalo emocional que eu tive. Muito bem. Então tem a ver isso? Totalmente. Vejam bem, o estresse é a base de qualquer doença. O estresse é a base de qualquer doença e não existe nenhuma doença que não seja inflamatória. Então, as duas chaves são interessantíssimas. Por exemplo, o que despoleta uma doença? Tem que ser o estresse. Pode ser um estresse mecânico, quando eu bato como eu falei aquela hora, bati a perna e fiz uma fratura óssea, ou pode ser um estresse emocional. Então, no estresse emocional, o que acontece? Você começa a sentir aquela ansiedade muito grande, uma coisa que se chama adrenalina, que nos deixa alerta, né? que as pessoas ficam alertas, começa a subir. Então, a gente tem excesso de adrenalina no corpo, e essa adrenalina ativa uma outra coisa que a gente chama de histamina, que é uma substância inflamatória muito comum nas alergias, né? As pessoas tomam aqueles medicamentos antihistamínicos para as alergias. Então, voltando, a adrenalina aumenta, a pessoa está nervosa, ansiosa, teve um choque emocional. De repente, essa histamina também aumenta. Essa histamina é uma substância inflamatória. E o que acontece? A pessoa, a partir desse aumento dessa histamina, vai começar a ter as doenças inflamatórias despoletadas. Pode ser no intestino ou pode ser em outros lugares. No meu caso, eu tive no intestino, né? E começa assim, a gente faz da amiga o médico, né? Começa a falar os sintomas que você está sentindo, porque eu levei 3 anos para me identificar que era um problema de colo intestinal, né? Crônico, né? Isso é uma situação que é muito corriqueira. As pessoas geralmente não relacionam muito bem as situações emocionais com as doenças inflamatórias. E às vezes é mais difícil a gente diagnosticar, porque, como eu falei, a sintomatologia no início é silenciosa, né? Então a pessoa começa a ter alguns distúrbios, algumas dores, começa a olhar na internet, mas as coisas básicas ela não sabe que tem aquela doença, então ela não muda. Por exemplo, uma coisa extremamente básica para qualquer pessoa que tem doença intestinal inflamatória é não beber nada que possa estimular a inflamação. Por exemplo, leite. E isso, né? Desculpe interromper, mas isso foge completamente do nosso conhecimento como leigos. Agora nós já estamos a ter mais informações, nós já vemos muito na televisão acerca disso, mas antes isso era completamente desconhecido. Completamente. O leite era visto como um bonzinho para a nossa saúde. A humanidade, até hoje, muitas pessoas falam, né? O leite, o cálcio e a vitamina D e etc. Agora, obviamente, a gente pode buscar o cálcio em outros lugares. É um tema para uma outra conversa. Mas o leite em si, hoje, 2015, foi colocado
pela Universidade de Harvard, pela Universidade de Medicina de Harvard, como uma substância que pode causar uma inflamação e não saudável ao ser humano. O que quer dizer isso? Não saudável não quer dizer que faça mal a todas as pessoas. Isso vai depender da tolerância que essa pessoa tem às várias substâncias que o leite contém. As pessoas conhecem muito a lactose, né? Então elas falam, se eu tirar a lactose do leite eu fico bem. A lactose pode provocar uma intolerância muito específica, que é a intolerância à lactose. Mas outros problemas intestinais, como o seu, por exemplo, pode não vir da lactose, pode vir de outras substâncias. A proteína do leite. A vaca é muito diferente, o leite da vaca, dizemos assim, é muito diferente do leite humano. Tem outros tipos de açúcares, outros tipos de substâncias, e mesmo sendo leite de mamífero, o ser humano, quando bebe aquele leite, ele começa muitas vezes a responder aquele leite com um processo inflamatório silencioso. Né? Isso é um exemplo. E depois de muitos e muitos anos bebendo leite, ela começa a ter inchaço, ela começa a ter dores de estômago, refluxo, etc. E mais para o futuro, até decidir que aquilo foi por causa do leite, demora muito. Já tomou muito sal de fruta? Já virou já tomou sal de fruta e já virou um bezerro de tanto beber leite já. Né? No meu caso, eu tive o colo intestino irritável, né? Então, assim, eu comia de tudo. Eu não sabia de onde estava vindo aquilo, né? Então eu me sentia muito inchada, me sentia assim, a minha vida começou a mudar totalmente. É verdade. Nem calça jeans eu usava, não conseguia usar. As retenções de líquido acontecem. Era horrível. Então eu fui descobrir depois de 3 anos, que eu estava com aquele problema e já estava assim bem crônico. Pois era silencioso, né? Começou com pequenas situações que às vezes as pessoas pensam, eu comi um pouco mais hoje, eu bebi um pouco mais hoje, fui a uma festa, não relacionam com a própria doença, daí o assassino silencioso. Mas o engraçado, por exemplo, além do leite, tem outras substâncias que são extremamente inflamatórias, por exemplo, as farinhas. Hoje em dia está na moda, tudo sem glúten, etc. Né? O glúten realmente ele tem uma substância que é muito nova para o ser humano, quando a gente fala de antropologia humana, e nós reconhecemos aquele glúten de uma forma ainda muito nova e, às vezes, existe um processo inflamatório contra este glúten. Não quer dizer que a pessoa seja mesmo doente celíaca, que é uma doença específica contra esse glúten. Mas esse glúten, pouco a pouco, como o leite, junto, as duas coisas, imagina, eu vou beber um copo de leite como um pão branco. O pão tem glúten e o leite tem as substâncias inflamatórias do leite. De repente eu como o pão, o leite e meto manteiga. A gente sabe que a manteiga vem do leite. A manteiga tem muita gordura. Essas coisas juntas, só no pequeno almoço, você imagina já como é que começam as inflamações, né? Essa pessoa que está em casa e está se identificando com tudo isso que a gente está falando aqui. Opa, eu tenho isso, tenho essas dores abdominais, enfim, tenho esse refluxo, sinto muitas azias. Qual a dieta ideal para essa pessoa, doutor? Assim... Olha, a primeira dieta ideal é não fazer dieta, é ter um hábito saudável. Né? Eu acho que dieta é uma palavra horrível, eu detesto essa palavra. Eu acho que a melhor coisa é criar um hábito para a vida, um hábito saudável para a vida. Porque quando a gente fala em dieta, a gente pensa começo, meio e fim. Né? Para emagrecer, olha, entrei numa dieta hoje, quanto dura? A próxima pergunta é essa. Dura uma semana, depois de uma semana eu faço aquilo que eu quero. Né? Quando eu atingir o quanto de menos 10 quilos, eu já começo a voltar como eu comia antes. A alimentação saudável, ela requer uma série de comportamentos. Um deles é evitar algumas substâncias que são conhecidas como mais inflamatórias. Por exemplo, evitar farinha. Ninguém precisa comer farinha. As pessoas podem comer frutas, podem comer verduras, podem comer alimentos mais saudáveis. Por exemplo, peixe para quem gosta de peixe ou para quem tem possibilidade de comer peixe. Ou então até uma carne mais branca, uma carne do Peru, etc. A batata doce, mesmo falando batata doce tem muito açúcar, não. A batata doce tem menos açúcar que a batata convencional. Então, alguns alimentos que não contêm farinha e não contêm leite podem ser salvadores de vida. Olha só, salvadores de vida. Importante. Por uma falta de informação, né? Outra coisa que eu acho interessante é a água, né? A gente tem que beber água. O ideal para se beber é entre 2 litros e 3 litros, vai depender da pessoa. Só que
Muitas pessoas não entendem o que a água pode conter. Às vezes a gente pega uma garrafa de água e ninguém lê o que está escrito naquela água. É raro alguém que leia, né? É importante, a primeira coisa é ver o pH da água, que é o que determina a acidez daquela água, né? Se a pessoa tem refluxo, aquelas situações de má digestão, não convém beber águas que são muito ácidas, cujo pH seja inferior a 7. Então, a gente tem que escolher uma água que tem um pH mais alcalino. Você veja que é algo que as pessoas nem observam. Vai no mercado e vai pela marca mais conhecida ou que está dando uma televisão comercial, ou a mais barata. Quer dizer, elas não observam esse detalhe que também faz toda a diferença no funcionamento do nosso organismo. Sandra, para nós finalizarmos, que nós já estamos aqui, o nosso tempo estourando, é uma pena muito grande, mas eu queria que você lesse, Sandra, de uma outra internauta. Vamos ler então. Elas colocaram lá no Facebook e nós vamos dar atenção a isso. Claro que sim, porque as perguntas são bastantes, não é? Porque as dúvidas vão sempre surgindo. Então nós temos aqui, por exemplo, a Rosa Figueiredo, que ela diz assim: quais os principais sintomas de uma doença inflamatória? Depende. Os principais sintomas, quando existem já os sintomas, primeira coisa é a sensação de calor, de inchaço, de dor, de que algo não está bem, às vezes até de insônia. Insônia crônica, as pessoas não dormem nunca mais e não sabem por quê, não tem problema nenhum, não ficam pensando muito à noite, deitam e não conseguem dormir, isso pode ser um sintoma de inflamação. Mas os mais básicos são aqueles que toda a gente conhece, né? Dor, inchaço, às vezes febre, mas aqueles que eu gosto de referir é insônia, má digestão, um extremo cansaço, uma fadiga onde a pessoa não sabe o porquê que está tão cansada. Esses são os sintomas silenciosos, sabe? Porque é muito fácil a gente, quando bate uma perna, ter aquilo inchado. A gente vê que aquilo é uma inflamação, né? Ou quando você já chegou num nível muito grande, que já tinha muitas dores no intestino, já tinha diarreias com sangue. Isso já é um sintoma muito avançado. Agora, como a gente vai ver logo no princípio? Eu estou muito cansada e não sei porquê. Eu como, tudo que eu como me faz mal e me incha. Eu não sei mais o que eu como. Sabe aquela pessoa que vai ao supermercado e acha que tudo faz mal? Exato. Esse tipo é o sintoma interessante para se avaliar. É isso mesmo, e ficar com as atenções bem ligadas mesmo. As anteninhas ligadas. Rosa Figueiredo, não é isso, Sandra? Exatamente. Rosa, espero que o doutor tenha te ajudado aí na sua questão, porque, doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Que pena, uma próxima, nós falamos mais coisas. Com certeza aqui se estende o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado. E eu tenho certeza que ajudou a tantas pessoas que estão em casa. Então, se você deseja conhecer a clínica do Dr. Rony, é a Clínica Regenera, não é isso, doutor? Regenera, muito bem. Ela fica aqui em Lisboa mesmo? Fica em Oeiras. Oeiras. Ok, na rua, tá aqui escrito na rua Ernesto Veiga Oliveira, 18B, em Oeiras. O telefone da clínica é o 210-997-144. E se você deseja mandar um e-mail para o doutor, pode se inscrever, sim, através do info@regenera.com. E tem também o site. O site é www.regenera.pt. Lembra, regenerar. Quero regenerar, regenera.pt. Exatamente. Okay? Se você quer regenerar a sua saúde, está aí. Pode entrar em contato com o doutor, que com certeza será muito bem atendida. Com o maior prazer. Obrigado por terem aqui. A minha presença é sempre um prazer estar convosco. Obrigada, muito obrigado. Obrigada.